Boa noite, gente. Hoje vamos para mais uma live. Hoje vou conversar com Caio Bonadio sobre a relação do sono e as medicações. E o Caio, ele é médico psiquiatra pela Santa Casa de São Paulo. Ele é médico do sono pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Ele é especialista em distúrbios do sono pelo INCOP, pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, e ele tem MBA em Gestão em Saúde pelo INSPER. Caio já chegou? Já estou convidando. Está aguardando. Caio. Olá, Oi, Caio. tudo bom? Tudo bom? Boa noite, seja bem-vindo. Obrigado. Já comecei a fazer a sua apresentação, mas enquanto o pessoal chega, vou abrir espaço para que você fale um pouquinho de você, do que é que você faz, onde você atende. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o seu convite e parabenizar pelo seu trabalho. Eu sempre falo aqui no meu Instagram e sempre quando eu sou convidado ou quando eu convido alguém, eu admiro as pessoas que divulgam a informação e divulgam o conhecimento. Conhecimento represado não tem valor nenhum. Não faz Então, sentido. parabéns pelo seu trabalho. Bom, meu nome é Caio, eu sou médico, sou formado pela Faculdade de Medicina do ABC. Depois eu fiz residência de psiquiatria na Santa Casa de São Paulo e não queria seguir em nenhuma área da psiquiatria específica, né? Dependência química, psicoterapia, psicogeriatria. E aí acabei encontrando a medicina do sono numa conversa informal com uma professora minha. Eu não sabia de fato que existia a medicina do sono como especialidade. Falei com algumas pessoas que já eram da área, me apaixonei pelo assunto, entrei na residência no Hospital das Clínicas aqui da Faculdade de Medicina da USP de São Paulo. E depois de terminar a residência em medicina do sono, acabei virando instrutor dos residentes, mas aí só na área de distúrbios respiratórios do sono, lá no Instituto do Coração, que você também conheceu e se especializou lá, né? Então a gente conhece muitas pessoas em comum, pessoas importantes que foram cruciais na nossa formação. Hoje eu atuo no consultório fazendo cursos EAD para profissionais de saúde sobre fundamentos de medicina do sono. É um projeto que eu iniciei o ano passado e tem dado muito certo, né? Eu vejo que os profissionais de saúde têm dado a importância que a medicina do sono merece. E também atendo no consultório em medicina do sono, em psiquiatria não mais, não tô pegando pacientes novos mais de psiquiatria, até porque eu tenho poucos horários de atendimento, eu tenho uma outra atividade na indústria farmacêutica, na área de oncologia, não tem nada a ver com medicina do sono. Então, o consultório realmente para atendimento, ele é muito pequeno, porque senão eu não consigo fazer do jeito que eu gosto, que é, de Uhum. fato, atender o paciente de medicina do sono com mais atenção, né? Eu vejo que cada vez mais a gente precisa reservar mais tempo para a anamnese de medicina do sono do que a gente imaginava. Senão, não dá para fazer Verdade. diagnóstico direito, né? E depois dessa especialização, eu acabei entrando no MBA de Gestão em Saúde, no INSPER, aqui em São Paulo, e concluí esse ano. Uhum. E estamos aqui para divulgar esse conteúdo que é valioso. Obrigado pelo convite. Que bom, Caio. Caio, eu tenho observado e até tenho visto em consultório, até os pacientes que têm me procurado atualmente, um enorme, né, acho que número crescente sendo até redundante, de casos de ansiedade, de depressão. Cada dia sai uma pesquisa, inclusive, de uma empresa muito séria, aí de São Paulo, em relação ao consumo. E o sexto item mais pesquisado de consumo foi remédio para dormir. Então, ultimamente, os distúrbios do sono têm ganhado um enorme espaço, né, um grande espaço na vida de cada família. E
Como é que você vê essa questão da incidência, dessa prevalência dos distúrbios do sono, em razão principalmente desses quadros que a gente tem visto de ansiedade, depressão, estresse? Se você pegar o DSM, que seria o equivalente à classificação internacional de doenças, que a gente sabe, a CID, mas somente de psiquiatria, Sim. né? Que é um livro publicado pela Associação Americana de Psiquiatria. Então, o DSM ele é referência para nós, psiquiatras, para diagnóstico. Todas as doenças psiquiátricas que estão lá catalogadas, todas, sem exceção, apresentam alterações de sono. Se essas alterações de sono não estão presentes nos critérios diagnósticos, elas estão presentes nas notas explicativas. Ou seja, o sono está presente na psiquiatria, isso é inegável. O problema é o seguinte, existe um conceito que nós, da medicina do sono, conhecemos muito bem. E esse conceito não é conhecido muito bem pelos psiquiatras, ele é conhecido pelos psiquiatras que fazem medicina do sono, mas os outros têm uma dificuldade de entender, e os outros médicos e os outros profissionais de saúde também têm uma dificuldade, que é tratar as alterações de sono como algo secundário a uma doença de base. E, na verdade, desde 2005, vamos falar da insônia, que é um dos transtornos de sono mais comuns, as doenças do sono elas têm uma história natural própria, elas têm um curso próprio, elas provocam por si só complicações que são inerentes à própria doença. Então, não adianta você tratar depressão para ver se a insônia melhora. Isso é um conceito que tem que ser derrubado. Você tem que tratar depressão e insônia, né? E as doenças psiquiátricas, nenhuma tem causa muito bem definida até hoje, a não ser as doenças neuropsiquiátricas, por exemplo, o Alzheimer, que a gente sabe que é uma proteína deficiente que causa toda a clínica do Alzheimer. Então, de fato, existe essa dificuldade. E em relação à prevalência, incidência, você vai ver nos estudos dizendo assim que a insônia tem uma incidência aí de 15%. Mas se você tratar a insônia como queixa espontânea e sair na rua perguntando se você tem insônia ou não, você vai achar 80%. Agora, na pandemia, talvez 110%. Então, depende muito do que você chama de insônia e qual classificação você usa, né? Então, eu acho que existem 3 doenças do sono principais. Insônia, que nós já falamos, né? Prevalência. A apneia do sono, que é uma doença que afeta aí 33%, 34% da população, dependendo da faixa etária, muito mais, e dependendo do local, muito mais. Então, e aí a gente tem a privação de sono, síndrome do sono insuficiente, que é muito mais difícil ainda de classificar, porque depende muito da necessidade individual de sono do indivíduo, do cronotipo, do local que ele mora, da rotina, enfim. Mas nós temos essas três doenças principais, que têm de fato aumentado muito no consultório. Eu vejo que as pessoas que já tinham uma predisposição à pandemia coroou e agora elas estão de fato com as doenças clinicamente manifestas. Mas, por exemplo, privação de sono, quem tem a possibilidade de trabalhar de casa, melhorou, porque ganhou horas de sono, ganhou horas de sono por conta dessa falta de deslocamento que você tem trabalhando em casa. Então, eu acho que o panorama é esse. E tem aquelas doenças que, se você for ver na classificação internacional de distúrbios do sono, elas têm uma prevalência até que tímida, mas a gente que trabalha com medicina do sono tem essa sensação de que não é que é tímido, não é que o número é baixo, é que as pessoas não sabem diagnosticar. Concordo. Um exemplo, eu acho que um exemplo mais marcante é a síndrome de perna inquieta, que tem ali uma prevalência estimada em 7, 8%, mas eu acho que é muito mais.
É o tipo de coisa que se você perguntar e se você souber investigar de uma forma adequada, você acha, né? Então, existe esse limite de conhecimento, esse limite de formação em medicina do sono, que eu acho que tem que mudar um pouco para nós profissionais de saúde. Exatamente, Caio. Até tem uma outra patologia que, pelo menos no meu consultório com os pacientes apneicos, eu já vi bastante, que foi transtorno comportamental do sono REM. Sim, sim. E a gente tem que entender o transtorno comportamental do sono REM como, às vezes, o paciente vem com a clínica e você já quer tratar direto o transtorno comportamental do sono REM, mas talvez esse paciente tenha uma apneia grave que acaba desmascarando esse transtorno comportamental do sono REM. Então, existe uma hierarquia de tratamento que você tem que obedecer, senão você não vai saber de fato se é um transtorno Para onde comportamental vai, né? do sono REM ou não. É lógico que as duas coisas podem coexistir tecnicamente, mas o distúrbio respiratório do sono, ele sempre tem que vir na nossa cabeça, na prática clínica, porque ele mimetiza, em relação aos sintomas diurnos, ele mimetiza várias doenças. Por exemplo, a depressão. Então, eu já perdi a conta de quantos pacientes chegaram até mim com um quadro clínico de depressão e na verdade, eles tinham uma apneia que não foi investigada e tratada adequadamente durante anos, porque os sintomas são os mesmos, eles podem ser os mesmos, e a gente São muito similares, né? tem que estar atento a isso. Eu até tenho observado, Caio, dos meus pacientes apneicos, 80% têm depressão ou ansiedade. Sim, nós não sabemos o que veio primeiro, né? O ovo, galinha, isso não está bem definido, eu acho que nunca vai ser, eu acho que é uma coisa que coexiste mesmo. E só que se você não tratar um paciente deprimido que tem apneia grave, ele não vai conseguir se cuidar para tratar a sua apneia. Se você não tratar a apneia, ele vai continuar com sintomas de humor de forma bem exacerbada. E aí você não vai ajudar esse paciente. Então a gente tem que tratar as duas coisas de forma concomitante. Um paciente com quadro de humor grave, um deprimido grave, se ele tem uma apneia, por exemplo, que tem indicação de CPAP, ele não vai conseguir usar esse CPAP. Ele não vai ter a volição para usar o CPAP, para higienizar o CPAP, para se dedicar ao tratamento de uma forma correta. Então, essas coisas, elas mais coexistem do que acontecem de forma separada, muito mais do que a gente imagina. Então, a gente tem que questionar ativamente esses pacientes. Ô, Caio, até antes da gente falar do tratamento medicamentoso propriamente dito, né, para Uhum. insônia, para essa questão de ansiedade, eu recebi uma pergunta de um paciente e ele falou assim: mas será que o tratamento, o uso de um fitoterápico não seria uma primeira escolha antes de partir para um tratamento medicamentoso para uma insônia ou para ansiedade e depressão? Eu acho que antes de definir se é a primeira escolha ou não, é verificar se o diagnóstico está correto. Porque quando o paciente já vem com um diagnóstico de insônia, você tem que, como profissional de saúde, ver se isto é uma insônia mesmo. E se for uma insônia, você tem que ver também se não existem outras coisas acontecendo junto com a insônia, certo? Uhum. Então, primeiro, cravar o diagnóstico de insônia e descartar outras doenças e outros transtornos de sono que podem dar os mesmos sintomas, né? A gente tem que lembrar que alterações circadianas do tipo atraso de fase não são insônia. Muito cuidado, né? Você tem que analisar situações e situações. Tecnicamente, a primeira escolha no tratamento da insônia crônica, a gente tem insônia aguda e insônia crônica. Vamos falar da insônia crônica, que acomete aí grande parte das pessoas. O tratamento de escolha é a terapia cognitiva comportamental para a insônia. É um conjunto de 5, 6 técnicas que basicamente
fazem com que um indivíduo restabeleça uma boa relação com o seu próprio sono. Ele reaprende a dormir. E isto, no longo prazo, sustenta os efeitos terapêuticos. É isso que os estudos mostram. As medicações, elas também estão indicadas para insônia. Então, se você pegar qualquer guideline, tanto americano quanto europeu, você vai ter ali as medicações dos benzodiazepínicos e as drogas não benzodiazepínicas, as drogas Z. Então, essas são as principais medicações indicadas para o tratamento de insônia. É sempre bom lembrar que todos os protocolos recomendam um uso no curto, médio prazo. Isso não deve ser usado no longo prazo por conta do risco de dependência e até efeitos cognitivos mais deletérios. E os fitoterápicos não estão nesta lista, né? Ou se estão, não sei te dizer, deve estar lá como última escolha. Isso não significa que eles são ruins, né? Significa que eles não participaram do estudo como droga comparativa ou como droga de escolha ali. Então, não existem evidências científicas para defender um fitoterápico. Agora, falando em prática clínica, você deve usar algo que te ajude e não que te atrapalhe. Né? Se um fitoterápico está te ajudando a dormir e ele não causa nenhum efeito adverso, não afeta o seu organismo, não afeta a tua rotina, então eu não vejo nenhum problema usar. Agora, na prática clínica, eu não vejo isoladamente um efeito terapêutico de fitoterápico. Se a pessoa não segue higiene do sono e controle de estímulos minimamente, não é o fitoterápico que vai melhorar a insônia. De fato, não é. Então, essa é a minha visão. Então, no caso, para insônia crônica, como você falou, a terapia cognitivo-comportamental seria a primeira escolha. E Exato. em alguns casos de pacientes que seguem com algum outro tipo de complicação, assim que seria introduzida a medicação, não é isso? Exato. Pacientes que têm uma insônia de tempo total de sono curto, eles precisam mais de medicação. Até porque o risco cardiovascular desses pacientes é muito maior. Então, insônia de tempo curto de sono é um cara que precisa de remédio. E a gente sempre... A insônia, a grande maioria dos casos, ela vem com alguma doença psiquiátrica. Ou não necessariamente uma doença psiquiátrica, mas algum problema psicológico ou algum sintoma. Então, isso tem que ser investigado ativamente. Eu nunca vi um paciente de insônia pura, insônia crônica pura. Isso é extremamente raro. Talvez na residência eu tenha visto um ou outro, mas é muito raro. É muito raro, né? Então, você tem que ver se não existe um quadro depressivo, se não existe um quadro de ansiedade generalizada, ou um transtorno de estresse pós-traumático, uma dependência química, né? Os pacientes dependentes químicos, eles têm muita insônia. Então, a gente tem que investigar essas situações também. Certo. E, Caio, nesse momento que nós estamos falando de pandemia, a gente vê tanto caso de insônia, seria no caso insônia aguda, não é isso? Eu acho que ainda dá nem para caracterizar tanto uma insônia crônica, né? Depende do estado que você está. Eu não sei, até se alguém souber me corrija, por favor, mas eu acredito que todos os 27 estados estão em quarentena. E ela vem desde março. Então já tem tempo, né? Então, tecnicamente, se um paciente iniciou um quadro clínico de insônia lá em março, ele já tem insônia crônica, tecnicamente falando. Mas sim, você tem razão. Muitos pacientes
podem desenvolver esse quadro depois e, em termos técnicos, eles têm insônia aguda e não crônica. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, que os fundamentos da terapia cognitiva comportamental para insônia, eles não servem somente para tratamento de insônia. Eles servem também para prevenção de distúrbios de sono, principalmente a insônia, claro. Então, estes fundamentos, eles devem fazer parte da tua orientação geral para o paciente. Da mesma forma que você orienta um prato colorido, não tem aquela coisa do prato colorido? Como é que a gente come bem? Você tem que fazer um prato colorido, né? Lógico, isso é uma forma muito superficial de você orientar uma boa alimentação. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que pelo menos a higiene do sono e controle de estímulos, elas devem estar ali na ponta da língua de quem está na linha de frente. Porque isso pode ser um conjunto de orientações muito básico e muito óbvio, mas não é. Não é. E você tem que falar 1, 2, 3, 4, 5 vezes até que o paciente siga. Então, na insônia aguda, a gente pode sim fazer uso das medicações, pode e deve, nós não podemos deixar essas pessoas sem sono, mas você tem que orientar toda a parte comportamental também, porque senão o paciente ele vai depositar toda a confiança na medicação, e a medicação a gente sabe que pelos estudos não sustenta o efeito terapêutico no longo prazo. Mas pode usar a medicação, sim. E, Caio, uma coisa também que eu tenho observado é que a insônia ela tem sido bem prevalente nos trabalhadores de turno. Então, muitos colegas profissionais da área de saúde, eles têm se queixado de insônia, que não tinham antes. A gente tem que lembrar o que é o trabalhador de turno quando ele é um transtorno. Você pode ser um trabalhador de turno, mas não necessariamente você tem um transtorno de ritmo circadiano do tipo trabalhador de turno. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que é o transtorno de ritmo circadiano do tipo trabalhador de turno? É uma alteração circadiana, vamos dizer assim, externa. É algo que o ambiente, a rotina de trabalho provoca naquele indivíduo. E é quando os horários de trabalho invadem os horários habituais de sono. E aí o paciente pode se queixar de sonolência e ou insônia. E isso pode acontecer tanto no horário de folga quanto no horário de trabalho. Eu vou dar um exemplo aqui do trabalhador de turno noturno, que é o mais comum. E quando a gente fala de profissional de saúde, a gente sempre vai lembrar de plantão noturno, né? Então, acho que está na boca do povo, né? O que se recomenda? Para você evitar sonolência durante o trabalho, uma coisa que aumenta a chance de erro e a chance de acidente, o que se recomenda é uma exposição à luz durante o período de trabalho. Também se recomenda em alguns guidelines o uso de psicoestimulantes, por exemplo, a modafinila ou o próprio metilfenidato, e também o uso da cafeína. Agora, esse paciente ele tem que organizar a rotina dele para que o horário principal de sono ele se concentre durante o dia. Sim, que às vezes é bem difícil. É difícil porque tudo funciona durante o dia. Cartório, sei lá, as coisas que a gente precisa fazer, né? A maioria delas funciona durante o dia. Então, às vezes, o que está escrito lá no guideline não é o que a gente consegue fazer na prática. E trabalhador de turno é um dos pacientes mais difíceis de tratar, justamente por isso. Porque se você pegar essas recomendações que eu acabei de dizer, por exemplo, elas foram baseadas em trabalhadores de turno noturnos regulares, numa fábrica. É aquele cara que trabalha de segunda a sexta, das 7 da noite às 7 da manhã. Só que a realidade do profissional de saúde no Brasil não é essa. Porque enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem,
médicos. Essas pessoas têm, no mínimo, 3, 4 vínculos de emprego. Sai Então, emendando de um para o outro, né? então, são vários turnos. Como é que você vai tratar uma insônia ou uma sonolência excessiva diurna nesses pacientes? Eu não sei te responder, porque depende do paciente. Não depende do Uhum, protocolo, não depende do que está escrito em estudo científico. Porque você vai ter que montar uma estratégia individual para cada paciente e você tem que trabalhar expectativas com esse paciente. Porque esse paciente chega no uhum, consultório querendo que você resolva um problema de escolha profissional e não um problema de sono. É aí que está o cerne da questão. E uhum, quando eu falo problema de escolha profissional, eu não estou criticando, porque muitas vezes isso é necessidade, principalmente no nosso país. uhum. Eu parei de dar plantão por dois motivos, Moara. Primeiro, porque eu estava ficando louco. E eu tava com sintomas muito expressivos de humor e de insônia e sonolência, dependendo do dia. Uhum. Segundo, por que que eu parei? Porque eu fui fazendo escolhas que me permitiram não dar mais plantão. Então, eu acho que, no fundo, é isso que você tem que trabalhar com o trabalhador de turno que está se queixando, porque muitos deles se adaptam e trabalham muito E bem tá tudo e, bem. e ok, está tudo certo, não tem nada de errado em ser trabalhador de turno. Mas você vai correr alguns riscos que talvez, se você seguisse o seu cronotipo, você não correria. Eu acho que é isso que tem que ser trabalhado. Como você bem citou, né, Caio? Nós vivemos numa sociedade que ela é matutina, os horários de trabalho começam às 7 da manhã, muitas vezes uma pessoa, um dormidor, um vespertino, ele não consegue se adequar a É, esses horários. é. E aí, já que a gente está falando de medicação, o que ajuda, né, a tratar, além dos psicoestimulantes durante o horário de trabalho, a gente pode usar também a melatonina em horários específicos, aí fora do horário de Uhum. trabalho, aí vai depender muito do turno do paciente. E dependendo da situação do turno, você pode usar também a fototerapia, mas aí não é medicação, é incidência de Uhum. luz com foco específico. Então é isso que a gente pode fazer em termos de medicação. A experiência que eu tive em indução de sono artificial em trabalhador de turno noturno de dia nunca deu certo. Um paciente que me marcou muito durante a residência, a enfermeira, a gente Uhum. tentou induzir um sono artificial no período diurno, isso nunca deu certo. Só causou mais prejuízo. Então a gente tem que tomar Nossa, muito cuidado, porque às vezes o que está escrito não é o que dá certo na prática com essas pessoas. sim. Tem uma pergunta, Caio, aqui, que Adriano, ele perguntou, o que é recomendável num ciclo de 24 horas por 72 horas? De turno, Sim, de turno. A gente falou de turno, foi do turno. você trabalha 24 e descansa 72. É isso? Isso. Eu acho que sim. Se Adriano puder se manifestar, mas foi a pergunta dele. O que é que seria recomendado? Eu acredito que seja. Trabalha 24, folga 72. A gente tem que lembrar de um aspecto muito relevante, que é o seguinte: acima, para um adulto, a partir de 16 horas de vigília, nós não estamos mais sob o comando de uma cognição satisfatória. Tá? Uhum. Então, acima de 16 horas de vigília, o risco de acidentes, o risco de erros é extremamente grande. Então, se você trabalha durante 24 horas seguidas, é recomendável que dentro dessas 24 horas você reserve algum horário para descanso, tá? Ou para cochilo. Só que, não sei se você é profissional de saúde ou não, se você estiver de plantão, em tese,
às vezes você não tem esse horário. Sim. Eu já dei plantão de 24 horas e muitos deles eu não tive tempo de dormir. Ou quando eu tive, era o sono polifásico, né? Que todos. O Jorge até comentou esses dias num post dele. Isso aí é um suicídio, né? É uma coisa que não dá certo. Então, o que eu recomendo é que você tentar manter ao máximo a sua rotina de sono habitual durante as 72 horas de folga. Porque essas 24 horas de trabalho, elas vão ser difíceis. E aí a gente tem que lidar com as suas expectativas. Não dá, não dá para plantão em penitenciária. Ou seja, não dá para ter um tratamento 100% efetivo nesses casos. Nós podemos aliviar com descansos, com cochilos, ou até quando tiver o plantão mais tranquilo, você reservar um ambiente, né, no trabalho. Até não sei se isso é possível exigir, né, que você tenha um espaço para descanso, porque para profissional de saúde eu sei que isso é lei, mas Uhum. a lei às vezes não funciona na prática em alguns hospitais. Não. Para penitenciária deve ser um pouco pior. Então, o importante é que a gente tenha ambiente de sono. Se não tiver ambiente de sono, mas eu durmo em qualquer lugar. Tá, mas você pode dormir e acordar muito pior do que quando você deitou naquele lugar. Então, a expectativa ela tem que ser um pouco alinhada. Mas o ideal é você seguir sua rotina quando você estiver de folga. Nas 24 horas dentro de uma penitenciária, eu não sei o que pode acontecer. Não sei qual seria a forma mais adequada de te ajudar. Isso, até, Caio, eu já trabalhei há algum tempo da minha trajetória profissional no serviço de medicina preventiva aqui em Aracaju. E lá elas criaram na época uma salinha para o cochilo. Então, todos os dias, no horário do almoço, fechava essa salinha para que as pessoas tirassem aquele cochilinho de 30 minutinhos. Então, e era muito benéfico. Sim, que são as salas de descompressão, que não Uhum. servem somente para cochilo, mas como o próprio nome diz, para você fazer atividades que não estão relacionadas com o trabalho. Ninguém fica 100% ligado numa mesma atividade. É importante nós termos esses períodos de descanso mental, físico e também relacionados ao sono quando você pratica cochilo. Exato. Tem uma pergunta aqui da Nadege aí de Itabuna que ela fala: e o paciente que tem ansiedade faz uso do indutor de sono, não melhora com terapia cognitivo, qual seria a outra sugestão de tratamento? Primeiro, a gente precisa ver se o transtorno de ansiedade de base ele está bem tratado, né? Um paciente muito ansioso com critérios, né, de transtorno de ansiedade generalizada, eles precisam de medicação. Essas medicações, as medicações de escolha, são medicações que a gente chama de inibidores seletivos de recaptação de serotonina ou noradrenalina, que são os antidepressivos, que apesar de ter esse nome, eles também servem para tratar a ansiedade. Então a gente tem que ver se este tratamento de base está correto. Porque não adianta o paciente ter um transtorno de ansiedade generalizada e você só tratar a insônia com a terapia cognitiva e com o indutor de sono. Esse paciente não vai melhorar. E digo mais, ele vai começar a projetar a ansiedade dele em você. Ele vai te Uhum. ligar, ele vai te mandar o WhatsApp, e toda consulta ele vai falar assim, eu não estou melhorando, eu não estou melhorando, muda esse remédio, isso não dá certo. Então, o paciente ansioso, ele projeta ansiedade em você. E você tem que aprender a barrar. Ela falou que faz o sertralina. Então, sertralina é o tratamento, é um dos tratamentos de escolha. Uhum. E não é assim, não melhorou com 50 miligramas de sertralina, que é a dose mínima terapêutica, então eu vou trocar. Não. Os guidelines, os protocolos dizem o seguinte: nós temos que atingir a dose máxima tolerável, reavaliando a cada 4, 6 semanas. E se o Uhum. paciente, de fato, não tiver melhora clínica com a dose máxima tolerável, aí sim você opta pela troca de antidepressivo ou pela associação, né? No caso de ansiedade, é menos comum você ficar associando medicação. É menos comum, existe, mas é menos comum. A depressão é mais comum. Mas no caso da ansiedade, a gente opta
no máximo possível por monoterapia. Então, primeiro tem que ver isso, né? Se ele não está projetando a ansiedade dele em você, porque a tendência é a gente acatar e cair na onda do paciente e mudar. Verdade. A terapia cognitiva comportamental é o tratamento de escolha para insônia crônica, mas, como qualquer outro tratamento, existem limitações. E tem pacientes que não se adaptam. O paciente, por exemplo, com insônia de tempo curto, ou um paciente que está extremamente privado de sono, você não pode, por exemplo, fazer restrição de sono nesse paciente. Esse paciente pode ter uma psicose, ele pode ter uma virada maníaca, uma agitação psicomotora, ele pode ter convulsão. Vai ser muito pior. Exato. Então a gente tem que entender, né, de fato, o que está acontecendo. E muitas vezes o paciente ansioso, ele tem uma falsa percepção de sono. Ele supervaloriza muito essas queixas de sono se a ansiedade não estiver bem tratada, certo? Ele não está funcionando com o Zolpidem. O que eu posso utilizar? Bom, aí você tem que ver se a dificuldade dele é para pegar no sono, se a dificuldade é para manter o sono. Lembrar que o Zolpidem ele é muito interessante para insônias iniciais, aquele paciente que demora, né? Tem uma latência para início de sono aumentada, mas ele não é interessante para um paciente que tem uma facilidade para dormir, mas ele tem um sono fragmentado ali no meio da noite. Não vai adiantar nada o Zolpidem, a não ser os Zolpidem de liberação prolongada. Aí sim é uma coisa mais interessante. Então tem que ver essa questão. Se o indutor do sono está adequado para o tipo de insônia e para o tipo de queixa que ele te traz, tá? Sempre pesquisar as comorbidades, né? Porque às vezes você está fazendo tudo certinho, mas você esqueceu de investigar a apneia. E aí, se você não tratar a apneia num paciente que tem insônia, a sensação de insônia dele nunca vai passar. Então, tem que ver essas coisas. Exatamente. Uma pergunta aqui da minha prima, Ana Paula, minha cardiologista, minha prima e irmã, que ela fala aqui: os ambientes hospitalares geram alteração do sono dos pacientes e seus acompanhantes, quando o internamento muito longo. O que fazer para minimizar isso? É uma situação que nós dependemos de fatores externos, né? De um elemento que se chama arquitetura hospitalar. E isso é uma especialidade dentro da arquitetura, tá? Existem arquitetos hospitalares. E hoje em dia, hospitais que investem nesse tipo de profissional, eles investem também num ambiente de UTI mais amigável da cronobiologia. Então, você tem hoje UTIs com janelas amplas, né, que você você tem esse discernimento entre o que é dia e o que é noite. Ou, às vezes, você não tem essa possibilidade de construir janelas amplas, mas você tem controle de iluminação. Você tem, inclusive, cores de parede específicas para tornar o ambiente mais adequado. A disposição dos leitos de UTI, a quantidade de alarmes, né? Então, numa UTI, um paciente entubado com bomba de infusão, você tem mais ou menos aí 80, 85 alarmes, e grande parte deles, eu vi no estudo recentemente, eles não fariam diferença se estivessem apitando ali a todo momento. Então, e tudo isso está sendo revisto por esses profissionais. Agora, se você não tem a colaboração, né, desses fatores externos, se você tem um hospital que não tem esse tipo de estrutura, aí tem que vir de você, né? Então, a rede de apoio familiar é muito importante. A gente não pode concentrar os cuidados de um paciente de UTI em um único acompanhante. Então, a gente tem que fazer essa rotação. Inclusive, é benéfico para o paciente se ele estiver acordado, lógico. Essa interação. Hoje, em pandemia, isso é impossível porque as UTIs não estão aceitando acompanhante. Só em situações muito específicas. Mas, quando tudo isso passar, o que tem que ficar registrado é o seguinte, que a alteração dos acompanhantes
E você conversar, né, com o paciente do que está acontecendo, do horário que está ali naquele momento, porque muitas vezes o paciente não vê o relógio. Então, essa Sim. interação social é, de fato, uma pista importante, né, um Zeitgeber, que a gente chama, para que o ritmo fique mais controlado. Caio, até eu já trabalhei em UTI também há algum tempo, né? Trabalhei até lá no Hospital do Coração. E sempre eu tinha esse cuidado de quando ia me dirigir ao paciente, falava que dia da semana era, Isso, que horas são, porque lá na UTI não tinha janela. Pelo menos no tempo que eu sim. trabalhei, não tinha nenhum tipo de direcionador, que era noite ou dia. E até o que acontecia muitas vezes era o paciente, quando ele acordava e ele não sabia, diziam, ele tá, é delírio, vamos medicar. E muitas vezes o paciente acabava sendo medicado simplesmente porque ele só não sabia se era noite ou dia. Exato, mas aí pularam um aspecto muito importante na avaliação do delírio 1, que é a aplicação de uma escala extremamente simples, que você avalia discurso, o conteúdo do discurso. Então, não é acordou, não sabe se é dia, se é noite, ao dolo. Não é assim. Não é assim, né? Em 5 minutos você sabe se é delirium ou não. Então, tem que ter Uhum. mais cuidado. O problema, Mora, é o seguinte: ambiente de UTI, principalmente em plantão, nós queremos resolver as coisas o mais rápido possível para todo mundo ficar o mais confortável possível. Mas às vezes isso não é benéfico para o paciente. E a gente Uhum. tem que tomar cuidado, né? Toda e qualquer ação que a gente toma ali numa UTI ou até numa enfermaria pode ser prejudicial para o paciente, né? Já vi muito Aldol ser aplicado em UTI de forma desnecessária. Uhum. Tem aqui uma pergunta da, acho que é Ana Carolina. E ela diz: é falado que o Zolpidem é seguro, mas usar muito tempo não é bom. Que tempo é esse? Quais os males que ele pode causar? O Zolpidem ele é seguro, desde que indicado da forma correta e na dose correta. A indicação do Zolpidem é insônia, seja crônica ou aguda. A dose recomendada é de 5 a 10 miligramas, não mais do que isso. E, Uhum. idealmente, por um período não muito mais longo do que 30 dias. Agora, veja, isso é o que está escrito no estudo científico. Só que o estudo científico, o paciente, ele está num ambiente controlado e o paciente ele é perfeito, dentro dos critérios de inclusão. O paciente do consultório, da clínica, da enfermaria, ele tem depressão complicada, ele tem ansiedade, ele tem família, ele tem rotina, ele tem trabalho. Então, às vezes, esses 30 dias podem virar 60, podem virar 90. O importante é que, como profissional de saúde que prescreveu, você já tem que falar desde o início dos riscos do uso indevido, que são comportamentos anormais durante o sono, principalmente parassonias, comer noturno, sonambulismo, principalmente, tá? O risco de dependência. Então, se você começar a usar 1, 2, 3 comprimidos, ao longo do tempo você vai criar uma tolerância, você vai querer doses Uhum. maiores para atingir o mesmo efeito. Quando você esquecer de comprar, você vai subir pelas paredes. E aí o seu dia vai girar em torno do Zolpidem. É isso que caracteriza uma dependência química e psicológica. E então essa é a indicação. E no longo prazo, existe uma controvérsia enorme, porque isso já está bem estabelecido, por exemplo, para benzodiazepínicos, né? Os efeitos deletérios na cognição do uso de longo prazo de benzodiazepínico. Mas para Zolpidem ainda é um pântano. Nós estamos aprendendo ainda, porque Zolpidem, quando foi lançado, se dizia que não causava dependência, mas não é o que a gente viu na prática. Mas isso não é culpa do Sim. coitado do Zolpidem. É porque o uso e a prescrição ficou indiscriminado. Então Uhum. a culpa é nossa. A culpa não é do Zolpidem. O Zolpidem é uma substância extremamente interessante do ponto de vista farmacológico. Mas as pessoas usam de forma errada. Então é aí que está o problema.
Verdade, Caio. Tem até uma pergunta aqui que foi feita em box, que é a pessoa quis saber se há uma consequência na qualidade do sono para quem tem, na verdade, uma patologia que precisa usar aquela medicação por muito tempo. Qualquer medicação? Sim, qualquer, não citou uma medicação específica, mas ele quis dizer Imagino que que seja seria. alguma medicação usada para sono, né? Imagino que seja. Sim, sim. Uhum. Olha, aí você tem que ver o risco-benefício. Tem pessoas que não podem ficar sem medicação, principalmente pessoas que têm doenças neurológicas ou que têm sequela de AVC, né? Então, você tem que ver o que vai prejudicar mais a pessoa. E não é todo paciente que usa remédio para dormir que tem alteração de arquitetura de sono, tá? É lógico que é muito comum, por exemplo, você ver Zolpidem e clonazepam alterando ali sono de ondas lentas, suprimindo o sono REM, mas não é todo paciente que toma benzodiazepínico e Zolpidem que tem essas alterações. Você pode fazer Uhum. a mesma polissonografia no mesmo ambiente em duas pessoas diferentes que tomam os mesmos remédios, um vai ter alteração, o outro não vai. Então essa variabilidade ela existe. Então o raciocínio aqui é o que te prejudica mais? Eu posso ficar sem remédio? E isso tem que ser uma discussão aberta com o médico, né? Não tem problema nenhum você continuar tomando essa medicação para dormir por muito tempo, se você precisa disso, porque você tem uma doença muito grave de base, né? Então a gente tem que avaliar isso. Sim. Tem outra pergunta também, Caio, que foi feita em box, que é um cirurgião dentista e que ele trabalha muito com implantes. E a pergunta dele é, em relação a utilizar algum tipo de medicação para o sono, porque o que ele relata é que com os procedimentos cirúrgicos, os pacientes têm muita dificuldade para a questão do sono, adormecer, sustentar o sono por conta do quadro álgico. Então, ele até perguntou, seria interessante associar um indutor de sono com um relaxante muscular? O que é que você acha disso? Essa associação ela existe, ela pode ser feita, não tem problema fazer. Lembrar que a dor, seja ela crônica ou aguda, causa alteração em arquitetura de sono, principalmente em sono de onda lenta. Você tem muita intrusão de frequência alfa ali no sono de ondas lentas em quem tem dor. Então, Uhum. você pode fazer sim essa associação, mas desde que tenha um acompanhamento para que esse paciente não use essas medicações no longo prazo. E tem que ser em dose recomendada. Ah, mas a minha dor está muito forte, eu posso tomar 3 Zolpidem? Não, porque você começa, até um post que eu fiz hoje, em doses maiores, o Zolpidem não causa sonolência, ele causa euforia. Então a gente tem que tomar cuidado, né, com esses efeitos paradoxais. Mas pode fazer essa associação sim. Agora, não é uma coisa que você tem que fazer no longo prazo, de forma alguma. Até ele disse que tem alguns casos, tem até um caso específico que ele estava bem preocupado porque a paciente ela tinha o bruxismo, faz muito apertamento. Aí o bruxismo, primeiro precisa lembrar que a placa, ela não vai tratar o bruxismo, ela vai tentar proteger a sua arcada dentária e Uhum. aí, enfim, até tem um efeito na diminuição da dor. Mas a gente tem que. Agora, a gente pode fazer essas associações, mas aí você tem que ver se o bruxismo está de fato sendo abordado de forma correta também, né? Não É, o que adianta o ele paciente trouxe chegar é e que falar, ela já tinha. oi? O que ele trouxe é que essa paciente em si, ela já tinha o bruxismo antes do implante. E daí a preocupação dele no momento que fizesse o implante e quando ela fosse dormir, ela cursasse com ainda o problema do sono e o bruxismo associado. Mas aí tem que usar a placa, né? Senão vai estragar o implante. É aí que tá a questão. Então, nesse caso, poderia até ser interessante já ela passar por uma avaliação com o odontólogo do sono, de repente. Sim, 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 com certeza. Com certeza. Exatamente. Caio, nós já estamos chegando nos nossos últimos minutos da nossa live e o pessoal está aqui elogiando, né, agradecendo da questão Obrigado. interdisciplinar, parabenizando. Eu vou abrir para você fazer as suas considerações, né, do nosso tema em relação
os principais transtornos e o que há de novo de uso de medicação, que seria ideal nesse momento. E falar onde é que quem quiser te encontrar, passa o seu contato, o espaço é seu agora. O que tem, falando de insônia, né, o que tem de novo lá fora é o Suvorexan, que é uma medicação que vai atuar na via de orexina, né? Então, a orexina a gente sabe que é uma substância extremamente excitatória, e o Suvorexan ele vai antagonizar a ação dessa orexina, né? Então, seria um tratamento para insônia em termos farmacológicos muito mais específico do que o que a gente tem até hoje. Agora, os estudos lá fora de Suvorexan, eles duraram 4, 6 semanas, 8 semanas no máximo. Nós não temos ideia do que o Suvorexan pode causar além deste tempo. É muito pouco tempo ainda para a gente avaliar o poder do Suvorexan, mas em termos farmacológicos é uma medicação interessante que infelizmente ainda não está presente aqui no Brasil, né? Nós temos a ramelteona, que é uma medicação que atua em receptores de melatonina, né, MT1 e MT2, um tem ação mais sedativa, o outro tem ação mais circadiana. Agora, é um remédio interessante? Só que ele não é, por exemplo, uma alternativa para quem usou durante muitos anos um Zolpidem ou um clonazepam. Ele não vai fazer nem cócegas nesse tipo de paciente. Eu ia perguntar isso. Não vai fazer, né? Então a gente tem que aprender também para quem dá, né? Muitas pessoas me perguntam da agomelatina. A agomelatina, pessoal, é um antidepressivo. Não ela atua em receptores também, em vias de serotonina, não só melatonina. E é um antidepressivo que a gente sempre tem que usar em associação com outro antidepressivo, porque o poder antidepressivo dele é muito baixo. E o poder também no tratamento, a propaganda, entre aspas, é o seguinte: a gente tem que usar a agomelatina em paciente que tem depressão e insônia. Não é bem assim. A gente tem que ver como é que é essa insônia na depressão. Lembrar que pode ser apneia. Lembrar que... Então, mas é um remédio interessante do ponto de vista farmacológico também, mas não é tão novo assim. O que tem de mais novo mesmo é Suvorexan e Roserem, certo? E o Suvorexan nem está aqui ainda. A terapia cognitiva comportamental, nós temos um problema de acesso. Nós não temos profissionais, psicólogos do sono, ou até médicos do sono, com a formação em psicologia do sono, né? Infelizmente, isso não é um problema exclusivo do Brasil. Isso ocorre na Inglaterra, no Canadá, nos Estados Unidos. Então, nós temos poucos psicólogos do sono. Mas hoje em dia nós temos a opção de fazer online. Então existem plataformas online de terapia cognitiva comportamental para insônia, que isso vai melhorar muito o acesso, né? E tem melhorado muitas pessoas, no meu ponto de vista, assim, na prática clínica. Então a TCC para insônia não é nova, mas a forma com que ela está sendo oferecida para as pessoas tem se modificado. Certo? E eu acho que a perspectiva, olhando essa situação que a gente vive hoje, nós não vamos dar conta do recado, da quantidade de pacientes que vão desenvolver alguma doença mental ou vão desenvolver algum transtorno de sono neste pós-pandemia. Nós temos que lembrar que transtornos de sono e doenças mentais, especialmente, elas demoram meses, anos para se desenvolver, muitas delas. Então, eu acho que o cenário não é muito animador daqui para frente. É a minha opinião em relação à saúde mental e transtornos de sono. Então, os profissionais de saúde eles têm que se capacitar para pelo menos entender o que o paciente está falando de sono. Então, não é animador, mas tem um lado bom. Nós aprendemos com isso. E eu acho que isso vai, enfim, acender, né, muita lâmpada aí, vai criar muito alerta para nós que trabalhamos com gente. Né? As pessoas vão chegar reclamando e a gente tem que aprender a abordar essas queixas.
E quem quiser te encontrar, Caio, faz a Sim, propaganda eu agora. tenho o Instagram, arroba Caio no Sono. Lá tem o meu e-book, que é gratuito. Esse e-book ele foi Sim. escrito para profissionais de saúde, mas a linguagem está muito acessível, então qualquer pessoa pode baixar gratuitamente o e-book. O link está lá no meu Instagram. Entra lá, arroba Caio no Sono. E o meu contato está lá também. Se não quiser mandar o WhatsApp, pode mandar o direct, que eu respondo assim que possível, tá bom? Caio, só tenho que te agradecer por essa oportunidade, por essa troca. Aprendi bastante com você hoje, Obrigado. o pessoal também. A live vai ficar salva, só dando um recado para o pessoal, para quem não assistiu, pode compartilhar com quem quer ver, com quem não viu, né? E se ainda tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode mandar inbox para mim ou para o Caio. Isso, Então, a Vanessa me lembrou que tem o meu canal no YouTube que chama Caio no Sono, lá no YouTube. Se inscrevam lá, todas as lives que eu faço e todas as lives que eu participo estão lá no canal no YouTube. que bom. Então, pessoal, boa noite, Caio. Obrigada e até a Obrigado. próxima. Boa semana para você. Obrigado pelo Para convite. você também. Tchau, tchau.